E aí, pessoal, bora mergulhar numa decisão super importante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que mexe e muito com todo o sistema de pagamentos que a gente usa todo dia. Vamos entender qual é a responsabilidade das empresas de maquininhas de cartão quando rola uma fraude. E, claro, o que essa decisão significa para a segurança de todo mundo. Mas ó, antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido que ajuda demais a gente. Se você curte esse tipo de análise mais a fundo, já deixa o like, comece a seguir o canal e compartilha aí nas suas redes. Isso dá uma força enorme para a gente continuar trazendo conteúdo assim. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é um pouco provocadora, para a gente já começar pensando. Quando é que a maquininha de cartão, essa que está em todo canto, pode ser vista como uma cúmplice num esquema criminoso? A resposta, olha, está num caso bem complexo que a gente vai destrinchar agora. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o ecossistema dos pagamentos. Depois, vamos analisar o golpe da falsa loja que deu origem a tudo. Na sequência, a gente acompanha a batalha nos tribunais pela produção de provas, vê a decisão final do STJ e, por último, a gente discute o legado que esse caso deixa. Então, vamos começar pelo começo. Para a gente não se perder lá na frente, primeiro a gente precisa entender o cenário. Afinal, quem é quem nesse grande palco das transações com cartão? A nossa personagem principal aqui é a credenciadora, que talvez você conheça também como adquirente. Pensa nela como a empresa que dá a maquininha para o lojista e faz a mágica acontecer na hora do pagamento. É ela que conecta a loja com o banco e tem o dever de checar se quem está entrando nesse sistema é de confiança. Para a gente colocar nomes conhecidos nessa história, a gente está falando de empresas como PagSeguro, Cielo, Rede, Stone. Com certeza você já viu o nome de alguma delas por aí. Agora que a gente já sabe quem é a credenciadora, vamos ver como ela foi parar no meio de um golpe milionário. E é aqui que a história começa a parecer um roteiro de filme. A gente não está falando de um golpe qualquer, mas de uma operação criminosa, olha, muito bem planejada. Presta atenção na engenharia desse golpe porque é impressionante. Primeiro, os criminosos conseguiam dados de aposentados. Com esses dados em mãos, abriam contas falsas em nome dessas pessoas. Aí vinha o pulo do gato. Pediam a portabilidade do benefício do INSS para essa conta nova. Com o dinheiro caindo lá, eles não sacavam. Em vez disso, eles passavam o dinheiro em maquininhas de lojas fantasma que eles mesmos criaram, simulando compras. Para a credenciadora, parecia uma venda normal. E o dinheiro, que agora parecia legítimo, ia limpinho para o bolso dos golpistas. É um esquema bem elaborado, né? Se essa explicação aqui ajudou a deixar as coisas mais claras, que tal compartilhar? Mandar esse material para alguém ou postar nas suas redes ajuda muito o nosso canal a chegar em mais gente e a gente poder continuar produzindo análises como esta. Bom, o golpe aconteceu e o banco que teve as contas fraudadas tomou um belo prejuízo. E aí, claro, decidiu ir para a justiça. É aqui que começa a batalha jurídica que foi parar lá no STJ. O argumento do banco foi bem direto. Olha, credenciadora, você falhou. A tese era de que a empresa foi negligente por não ter verificado direito se aquela loja fantasma era um negócio de verdade e por não ter estranhado aquelas transações. Basicamente, o banco disse que a credenciadora deixou a porta aberta para a fraude acontecer. Mas o caminho na justiça foi duro. O banco pediu uma prova técnica, uma perícia, para um especialista analisar se os procedimentos de segurança da credenciadora eram bons o suficiente. Só que o juiz negou. O banco recorreu e o Tribunal de Justiça também negou. Foi aí que eles levaram o caso para o STJ, dizendo que não estavam tendo o direito de se defender direito. E esse slide aqui mostra a grande contradição da história. De um lado, o banco dizendo, eu preciso da perícia para provar que eu tô certo. Do outro, a justiça respondendo, seu processo foi negado por falta de provas. Peraí, a prova que o banco precisava para ganhar foi justamente a prova que negaram para ele. Uma verdadeira sinuca de bico, né? E é nesse cenário que o caso chega no Superior Tribunal de Justiça. Era o momento da verdade, a hora de decidir se o banco tinha razão e qual era, de fato, a responsabilidade das credenciadoras. A grande questão no ar era, o STJ ia manter as decisões anteriores ou ia dar uma virada completa nessa história? O que será que eles decidiram? A resposta foi um sonoro e direto sim. O STJ concordou com o banco, mudou tudo e criou um precedente importantíssimo. A decisão foi baseada em dois pontos bem lógicos. Primeiro, o STJ reconheceu o óbvio.
Não dá para negar uma parte a chance de produzir uma prova e depois usar a falta dessa mesma prova para julgar contra ela. Isso é cerceamento de defesa. E segundo, o tribunal entendeu que esse sistema de pagamentos é complexo demais. Um juiz não tem como saber tudo. Então, a ajuda de um perito era, sim, fundamental. Certo. Mas na prática, o que essa decisão significa? Vamos entender o legado desse caso, porque o impacto dele vai muito além das empresas envolvidas nesse processo. Esse trechinho aí do resumo do julgamento é o resumo da ópera. Ele basicamente diz que sim, a credenciadora tem responsabilidade e pode ter que pagar o prejuízo se falhar na hora de cadastrar e monitorar um lojista. E mais importante, ele valida a perícia de compliance como a ferramenta certa para descobrir se essa falha aconteceu. E agora, o caso acabou? Não. O STJ mandou o processo de volta lá para o começo, para a primeira instância. A ordem foi clara: façam a perícia que foi negada antes. Só agora, com a análise de um especialista, é que a Justiça vai ter as ferramentas para decidir de vez se a credenciadora foi ou não negligente. E no fim, essa história toda deixa uma reflexão para a gente, né? Esse caso mostra bem aquela tensão que existe entre inovar, deixar tudo mais rápido e fácil, e ao mesmo tempo garantir que o sistema seja seguro para todo mundo. Como é que a gente acha o equilíbrio perfeito entre agilidade e proteção? É uma pergunta que continua no ar. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise com a gente até o final. Para mais conteúdos como este, em vídeo e em áudio, não deixem de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E se esse formato agradou, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é deixando o like. Parece um gesto pequeno, mas pra gente faz uma diferença gigante. É muito importante mesmo. E para quem prefere vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.